Mais uma acessibilidade do meu mundo, hoje falando de música com Kleber Gomes. Vascaíno, hoje não vai ter essa pergunta, que time tu é? Ele vai falar sobre música, a sua impressão, o impacto da música e a sua vivência no mundo musical. É um prazer recebê-lo, Kleber. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, né? O Max dispensa comentários, né? A gente já tem ouvido falar do teu trabalho e agora participando desse trabalho diretamente, trazendo aqui para vocês algumas experiências que a gente teve com a música e como ela tem também mudado a realidade de muitas pessoas, né? Que eu acho que isso é importante para que a gente possa compreender todo esse contexto musical que a gente vive hoje em dia na Ilha de São Luís. Kleber, tu tem 12 anos de sala de aula como professor de Como música, professor de música. né? E a acessibilidade também tem que ter acessibilidade na música, né? E vamos falar um pouquinho, primeiramente, do Kleber, como o Kleber abraçou a música, chegou até a música, ou a música chegou até ele. Eu comecei bem cedo, né, na música, lá com os meus 12, 13, 14 anos. Eu tinha um amigo na igreja que tocava muito, Fábio, um abraço. Fábio é um grande guitarrista, hoje ele mora em Imperatriz. E ele começou a ensinar um amigo meu, o João também, que é um grande amigo até hoje. E a partir desse momento eu comecei ali a ficar mais perto do João e pegar as aulas que ele recebia do Fábio. E aí eu comecei a aprender Foi tudo e de olho? desenvolver. Foi tudo de olho? Foi de olho. Eu comecei a fazer aquela... eu comecei a sugar, na verdade, né, aquilo que estava sendo passado para o João. O João me emprestou também, começou a me emprestar o caderninho dele de anotações e eu fui estudando. E aí, depois disso, já comecei a tocar na igreja, depois a escola de música do Maranhão. Cheguei até a escola de música, que foi, assim, um momento muito importante para minha vida. Qual foi o teu período na escola de música? De 98 a 2002, na escola de música do Maranhão, ali na Lilá Lisboa, onde o meu professor era o professor Charles Mello, professor de teoria, e eu fui aluno de Norlan Lima, Jair Torres, ou seja, só grandes referências da música aqui em São Luís. Logo após eu comecei a trabalhar tocando também, né, para grandes bandas nomes da música gospel. Né, quando vinha um cantor da música gospel, geralmente era eu que tocava ali. Quando era uma banda, a gente fazia a abertura, né, dos shows. E aí a gente foi tendo aquela experiência. Quando deu ali mais ou menos 2013, 2014, eu dei uma parada com a prática da música ali tocada, né? E transformei toda essa experiência e esse arcabouço em... Tu levou para a sala de aula? Trouxe essa experiência para a sala de aula. Trouxe para que eu pudesse não só ter uma possibilidade de ter uma rotina mais tranquila, mas também de formar novos músicos, trazer, né, esse horizonte da música para as pessoas. E mais na frente isso foi se misturando com o prazer que eu tenho de ensinar e isso também se tornou uma ferramenta no ensino regular, né? As pessoas começaram a fazer a música como uma forma extracurricular de trazer um benefício de atenção e de outras coisas para dentro do ensino regular da educação, do sistema educacional. E uma curiosidade que a gente traz, tu pode falar isso com propriedade, prioridade, né? Que você ensinar no conservatório é uma didática onde todo mundo sabe o que tu tá pedindo, a nota que tu tá pedindo, e tu ir para uma escola onde tu tem que iniciar do zero. Exatamente. Né? É um grande desafio. É um desafio. Como foi para te sair de um conservatório onde todo mundo conhecia as notas e ir para a escola onde tu tinha que ensinar meninos que não sabiam nem não conheciam nenhuma nota. Exato. Foi um grande desafio, como eu já disse, porque infelizmente a gente não tem um conceito
de música dentro da grade curricular das escolas. Tem muita gente que, infelizmente, não é musicalizada, ou seja, não é alfabetizada na música. E isso traz um desafio maior quando a gente tem que fazer todo esse processo. Porque o que acontece? Geralmente, quando o pai ou a mãe eles colocam o filho para estudar música, eles acham que eles vão deixar o filho ali, e quando eles voltarem, o filho já vai estar sendo um Mozart, tocando e etc. E não é assim que funciona. Então, foi muito desafiador adaptar todo esse conhecimento, todo esse arcabouço e experiência que a gente já tinha de igrejas, de shows, de eventos, para canalizar isso para uma criança que não tinha ainda nenhum tipo de experiência ou contato inicial com a música. Então, a gente teve que fazer todo um aparato. Hoje, a nossa escola de música, que é a SL 150, ali no Quatrac, nós temos uma psicopedagoga clínica, que é a professora Clelma, que ela fez, assim, ela foi fundamentalmente importante para toda essa constituição e composição de como aplicar a pedagogia não só no ensino regular, mas também na música. Então a gente teve que fazer toda uma transformação, uma adaptação. Inicialmente a gente quis adotar a mesma metodologia da escola de música, que eram aulas teóricas e depois a prática, e a gente viu que isso não estava tendo resultado. Então a gente reverteu para uma aula 100% prática, adaptando a teoria a esse costume. Então isso trouxe um dinamismo e uma assimilação maior para essas crianças. Eu observei alguns dados e observei que as escolas particulares têm aderido às aulas de música, né? Sim. E tem se notado a importância da música. E eu queria saber um pouco de ti. Um dia desse aqui, a gente no estúdio falava, né, sobre essa questão da energia da música, de tu cantar aquilo que tu vive. Até onde para ti, como profissional da música, como professor, isso é regra? Na verdade, o que acontece? Eu já me tornei professor depois de músico, né? Então, assim, Foi inverso? a formação foi inversa. Inverso. Eu tive a experiência musical e depois eu fui estudar, eu fui fazer história, eu sou teólogo também formado, eu fiz também uma parte de filosofia, sou aluno de psicopedagogia, estou em formação. Então, tudo isso veio me trazendo uma clareza maior nos benefícios que a música trazem para essas crianças. Perfeito. Tu vai responder, né? Perfeito. Voltando lá, mas a questão dessa regra aqui, aquilo que a gente canta é aquilo que a gente internaliza e aquilo que a gente vive. É importante a gente frisar que toda essa constituição, né, leva a fazer com que essa criança ela tenha um pouco mais de liberdade criativa para justamente externar isso. Hoje em dia, a gente vive um contexto que os pais eles enchem as crianças, às vezes, de muitas atividades. E a maioria dessas atividades, infelizmente, elas não são voltadas para o poder criativo que essa criança tem. E quando você traz a música, essa criança não só libera esse lado criativo, mas ela também trabalha questões de atenção, de disciplina, e ela pode ali artisticamente começar a expressar o que ela vive, expressar os seus desejos, os seus sonhos, né? Então isso é muito importante para a criança, porque ela vai desenvolver aspectos que hoje em dia, infelizmente, muita gente perdeu. O celular, o advento do celular, às vezes, é um desafio muito maior para a gente hoje, porque ele já vem tudo pronto. Não tem muito aquela coisa de você estudar a música, expressar, conhecer. A própria IA que chegou aí, ela tá trazendo tudo pronto, a gente perdendo essa questão da criatividade, né? E é um problema. E do exercício mental. Exato, é um problema, porque já existem estudos, inclusive, que mostram que essa geração é a geração que não está acostumada a pensar, né? Então, quando a criança tem um contato com essa música mesmo, o fato de aprender, de construir todo um conhecimento musical vai fazer com que ela se sinta muito mais preparada para ler melhor,
para que ela possa pensar melhor em como ela vai compor uma música dentro de um ambiente onde ela já construiu ali musicalmente, harmonicamente. Então isso vai fazer com que essa criança tenha aptidões maiores na questão cognitiva e também de criatividade do que outras que estão ficando mais atreladas ao uso do celular e das IAs e etc. É um grande choque, ao mesmo tempo que a facilidade vamos dizer assim, no acesso à informação, à música, também é uma perca disso, né? Como tu falou, que não tem mais trabalho mental para se criar, né? E a gente vê uma grande diferença das músicas dos anos 2000 para as músicas dos anos 80. Exatamente. Né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que se deve a essa transformação? E lógico que é de mentalidade, mas por que na tua visão, isso aconteceu? Na verdade, é todo um contexto sociológico. Nós vivemos em dois contextos sociológicos diferentes. Nos anos 80, eu vou usar uma analogia que eu sempre utilizo. A gente tinha muitos craques de futebol, eu gosto muito de futebol, então eu vou levar um pouquinho por esse lado. Né? Eu sou vascaíno, então eu vi Dinamite, eu vi Romário, eu vi Bebeto, eu vi grandes ídolos. Bismarck, Edmundo, enfim, uma infinidade de outros que a gente não vai citar, senão a gente vai passar a noite toda aqui. Então, esses caras, eles tinham um ambiente todo propício para o desenvolvimento do futebol. Vamos lembrar que naquele período, e eu vivi o período dos anos 80, 90 ali, a gente chegava em casa da escola, a gente fazia as tarefas e a gente tinha um horário de brincar na rua. E você brincava ali de futebol. Brincava, se divertia. Né? E a grande condição era, tu termina a atividade e você pode brincar. Exatamente. E aí você ia pra rua e você aprendia coisas básicas ali, os fundamentos básicos do futebol. Você driblava em espaço curto, você tinha uma travinha que você tinha que ter uma assertividade maior no chute, você tinha mais pontaria, como se diz. Né? Então tem um monte de situações que a gente vê que tinha propício. Por exemplo, onde eu morava na Coeb de Sacavém ali, e por perto tinham alguns campinhos, educandário e tal, ali por perto, e as crianças iam brincar de bola. Hoje o contexto é diferente. Por que o Brasil não produz tantos craques? Porque hoje não se tem mais esses espaços. Não tem, aí todo mundo acha que tem que ir para uma escolinha. Exatamente, onde o cara vai formar mal o atleta para vender, porque ele está mais interessado no dinheiro. E uma grande característica que tu traz, hoje se forma atleta para ir para a Europa de porte forte. Exato. Não quer saber se o cara tem habilidade, mas o cara tem um porte físico avantajado para poder ganhar no corpo a corpo na Europa, já com uma visão de mercado. Exatamente. Não de um bom futebol. Não do bom futebol, porque o bom futebol ele era construído na rua, quando você driblava ali, tinha que driblar em espaço curto. Às vezes a pessoa arrebentava o pé, né? Tirava o tampão do dedo. Então, isso tudo é um contexto que infelizmente mudou. Hoje, se você deixar o seu filho, né, na rua, ele pode tomar um viés diferente hoje. Né? Hoje tem muitos carros, não tem mais tanto espaço de campinho, porque viraram grandes condomínios. Hoje, se você deixar o seu filho ali, alguém pode levá-lo, induzi-lo a ter um comportamento diferente daquilo que você queira. Então, tem toda uma composição. Quando a gente traz isso para a música, a gente traz num ambiente onde o Brasil, ali nos anos 80, ele estava saindo de um ambiente de ditadura, onde muita gente estudava e lia, buscando alternativas sociais e críticas sociais. Ontem até houve uma parte no Fantástico onde o Barão vai fazer uma turnê, né? E foi falado isso, que o Rock in Rio de 1989, né? O Brasil saía de uma ditadura e ali amanhecia no som do Barão Vermelho na voz de Casuda pro dia nascer feliz, né? Sim. E ele faz um discurso muito
muito amplo e muito sóbrio. Isso. Então, eles estavam ali no ápice de um movimento onde, através da intelectualidade, da leitura e etc., eles iam procurar maneiras inteligentes de driblar os meios, né, de censura, para eles transmitirem toda uma ideia e toda uma um contexto de uma ideologia, vamos dizer assim. E hoje houve um empobrecimento desse contexto cultural. Eu digo cultural mesmo das escolas. Você hoje, a grande maioria das vezes, você não pode repreender um aluno na sala de aula. Eu lhe digo isso porque eu tive que fazer, quando eu fiz história, eu tive que fazer estágio, né, nas escolas, e eu via isso. Hoje está atrelado, a verba que a escola vai receber está atrelada ao número de aprovações que aquela escola faz. Então, assim, o que acontece? Isso pode trazer algum tipo de problema, vai passar... De prejuízo, porque, na verdade, foi até tocado em um dos nossos podcasts sobre isso, que os professores são orientados a colocarem a nota, e muitas vezes o aluno nem é orientado a colocar a presença para que a escola comunitária muitas vezes não seja punida penalizada, exatamente, verba. Entendeu? Então, assim, você perde a verba se você tiver um número X de desaprovação. Então, o que acontece? Eu cheguei numa determinada escola do município, né, do interior do estado, e cheguei lá e não podia reprovar. Eu cheguei a ter alunos do nono ano que não sabiam fazer uma conta de dividir de 2 letras ou de multiplicar de 2 letras, que escreviam muito mal. E a gente não podia fazer muita coisa. Então, hoje, houve um empobrecimento de fato, inclusive do ensino. Né? Então, a isso se deve o fato de que hoje a gente tem letras repetitivas, fracas, melodias ruins e que são hits que tem que impregnar na cabeça em 30 segundos. Então, por isso, as grandes repetições. Você chega e pega qualquer música mais... Eu não vou citar por questões éticas, mas assim, você pega uma música chiclete que fica na tua cabeça e ela se torna um sucesso. E quando você desenvolve uma música um pouco mais ideológica, mais ilustrativa, mais reflexiva, ela não se tem o mesmo sucesso. Ou, se hoje, por exemplo, Raul Seixas... pudesse lançar Ouro de Tolo, hoje, no contexto de hoje, ninguém ia ouvir. Porque hoje as pessoas não estão preparadas para entender o que o Raul Seixas queria dizer. E a gente vai olhar na cultura, né? E a gente vai olhar na história. Raul Seixas era um cara extremamente culto, que tinha capacidade de leitura muito grande. Então, hoje se perdeu isso. É um cara que Lobão foi até colocar isso, porque isso é público. Sim. Lobão colocou num show que para ele Raul Seixas era só um bêbado. A filha retrucou, né? E disse: não, meu pai não era um cara só bêbado. Meu pai era um cara que entendia e sabia o que estava fazendo. Com certeza. Inclusive, Raul Seixas foi um dos caras que me fez ler pela primeira vez Metamorfose. Então, assim, foi um livro que mudou minha visão de um todo, numa visão geral. E ele era um cara que só terminando o parêntese, que ele era extremamente crítico e fazia críticas tão inteligentes que, por exemplo, Platzum era uma música que exaltava a anarquia, que fazia uma crítica ao sistema vigente da época e que ninguém percebeu. E que foi quando ele sai daquela confusão com gravadora, aí o Boni dá uma chance para ele. Exato. Ele vai fazer aquela abertura num programa infantil, né? Exatamente. E ele se utiliza dessa oportunidade para fazer uma crítica muito. Quem puder, leia ou ouça, procure essa história dessa música, que você vai ver lá que existem frases de um livro anarquista muito forte que dizia lutar contra um sistema e que estão incutidas na música e que muita gente não percebeu, inclusive os ídolos, os adoradores, né, os fãs do Raul criticaram ele. Você vai fazer participação numa
uma música infantil e tudo, você se vendeu para o sistema. Na verdade, ele está lutando contra o sistema da forma, né, com as ferramentas que ele tinha. Extremamente inteligente. Kleber, quais são os no oferecimento de Leila de Deus, no oferecimento de Céu Dental, Le Petit, Rei Arthur, Viva la Vida Bartender, Pitsuan, quais são os mantras de hoje? Hoje existem alguns mantras nichados, né? A gente vai perceber, por exemplo, no meio evangélico, no meio gospel, que é um meio que eu mais transito, se fala muito de águas, se falou muito tempo de águas. Então, toda música com água fazia sucesso. O mar vai abrir, e até por causa de um contexto triunfalista que se enraizou, né, dentro do meio teológico evangélico. E fora, são músicas de cunho sexual, de duplo sentido e letras totalmente que ficam, que impregnam na sua cabeça, né? Com mensagens rápidas e fluidas. Então, eles não estão hoje preocupados com uma consistência de uma ideia precisa, mas hoje está mais para o lado do consumismo. Como nós somos cristãos, né? E somos, né? Temos a nossa fé cristã, é mais ou menos Deus disse, ou eles pensaram que Deus disse, sabe o que eu... Sim. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque hoje, principalmente no meio cristão, existe toda uma aura evangelicalista de que as pessoas acham que estão falando sobre Deus. Eu sou teólogo formado, sou pastor, né? Não estou em exercício, mas nunca deixei o ofício e sempre estou lendo sobre. E o que acontece é que hoje, na cultura cristã, principalmente musical, evangélica, se fala muito sobre o que acha que a Bíblia diz. Porque o que se discute, engraçado que a gente trouxe para um outro viés, né? Que é interessante também. É interessante, aquela história. A Bíblia ou contém, para mim ela é. Exatamente. O problema é que houve um afastamento, assim como houve na história medieval, e eu sou professor de história, tenho muita propriedade para falar sobre isso. Na história medieval, quando a igreja foi formada, ela caminhou um tempo com a Igreja Católica em 325 depois de Cristo. Ela foi fundada, né? Vamos deixar claro que a Igreja Católica não foi fundada na época de Jesus, ela foi fundada depois de Cristo, 325 anos depois, por toda uma questão que depois vocês podem pesquisar. Na Europa? Isso, na Europa. Então, quando isso foi sendo trazido para um momento mais contemporâneo, a igreja foi afastando o ensino de todas as pessoas. Ela foi se preocupando em educar o clero para que eles tivessem a oportunidade de entender melhor a palavra, e o povo, né, a plebe, foi sendo afastada. E isso tem acontecido nos dias de hoje, infelizmente, dentro do contexto evangélico. As pessoas falam um pouco sobre o que elas acham que a Bíblia diz, por todo um tradicionalismo, né? Ah, mas a Bíblia diz que faz por ti que eu te ajudarei. A Bíblia não diz isso, né? Então, assim, as pessoas têm uma ideia do que seja, mas elas não querem se aprofundar. Elas não querem se alimentar. Exato. E tem uma música muito famosa, pra gente trazer um pouco, que é muito famosa, uma voz de um determinado, né, pastor, vamos dizer assim. Estou seguindo a Jesus Cristo. Aí ninguém tem ideia quando e como aquilo foi escrito, né? Exatamente. Aí eu vou falar e depois tu contribui, né? Ali ele estava num país onde o evangelho era proibido, né? Sim. E ali ele foi condenado à pena de morte. E ele cantou, isso foi as últimas palavras dele, que ele fez essa música: estou seguindo a Jesus Cristo,
desse caminho não podia acontecer. Quer dizer, eu posso morrer, mas eu continuo seguindo a Jesus Cristo. E as pessoas não têm ideia qual foi o contexto que essa música foi criada. Exato. Pensava que estava lá uma maravilha, ele estava adorando, mas ele estava num momento crucial, que era a perca da vida. Exatamente. E assim como várias pessoas escreveram, Lutero escreveu várias músicas, Castelo Forte, inclusive, e que hoje a gente canta sem a mínima noção do que seja. Assim como também há muitas músicas criadas que dizem mais ou menos sobre o evangelho, isso dentro do nicho gospel, que não necessariamente representa o que a Bíblia diz. A gente vê muitas contradições, inclusive de pessoas que trazem uma mensagem triunfalista de textos que não são para os dias de hoje, né? Então a gente vai começar a ver várias situações onde as pessoas vão serem iludidas e vão ser induzidas a um tipo de evangelho libertário, de que tudo posso, de que eu posso ter as bênçãos de Deus sem me envolver com o Deus da bênção, né? Eu posso me aproveitar das riquezas, do triunfalismo que isso traz, sem que eu precise ser obediente a ele. Eu tenho um compromisso com Deus, né? Exato. No contexto, a primeira música que chegou no Brasil, ela foi cristã, confere? Sim, sim. Fala um pouquinho disso. Na verdade, assim, o que acontece é que quando o Brasil foi descoberto, ele já veio com um grupo, né, de cristãos dentro das embarcações. Que eram os jesuítas e tal. Exato. Então já vieram junto com Cabral e etc. Então foi muito natural que se disseminassem isso, até porque no período, né, da história, os indígenas eles tinham as suas divindades. Então tentaram relacionar, isso é importante que a gente entenda, porque o sincretismo ele é uma prática comum dentro do catolicismo, a exemplo disso, depois de muitos anos, se sincretizou os elementos da Umbanda com a Igreja Católica, né? E a gente vai ver mais frente na história. Então eles tentaram assimilar essas divindades dos índios, indígenas, para as divindades católicas, né? Para o Deus Tupã era Deus, e fizeram essa correlação para tentar que a Deus catequese... Jaci, Coroaci, Exatamente. Deus Sol, Deus Lua. Exato. Então, para que se entendessem melhor, se fosse melhor assimilado o ensino das escrituras da forma, né, que eles vieram trazer. E isso depois trouxe vários elementos que culminaram num sincretismo religioso ainda maior no período da escravatura e etc., né? E que a gente hoje sofre os efeitos disso dentro justamente dessa atmosfera evangelicalista, que não é de fato evangélica, mas é que todo mundo acha que tem Deus, que sabe sobre Deus, e que falam coisas que às vezes não estão de acordo com as escrituras, mas acham que estão vivendo aquilo, né? Então, inclusive, uma preocupação que eu tenho muito grande de ensinar as escrituras de maneira isenta, de maneira muito tranquila, para que as pessoas tenham a capacidade de poder entender, né, as escrituras de fato e se afastar um pouco dessa ideia que se tem sobre Deus e realmente aprenderem sobre quem é Deus, sobre os seus estatutos, sobre a sua vontade, sobre a sua palavra. Kleber, vamos pra gente passo assim super rápido, né? Vamos lá, passa demais. Pra gente fala um pouquinho do teu projeto da escola de música. A escola de música nasceu no meu coração em 2020, pós-pandemia, o período após pandemia. Foi um período de muitos desafios. E eu comecei a militar na área da música. Eu estava num determinado lugar bem afastado de São Luís, morando lá. Fui demitido da empresa porque, né, tinha sido levado para lá pela empresa. E lá fui demitido por causa da pandemia. E aí, quando começou a voltar ao normal, eu mesmo imprimi alguns panfletos e saí nas escolas espalhando os panfletos e comecei a ter os primeiros alunos. E isso começou como uma alternativa, mas se tornou uma paixão,
muito grande, porque eu comecei a ver nos olhos daquelas crianças a necessidade que se tinha de um ambiente artístico onde ela pudesse desenvolver a criatividade. A gente fala sobre acessibilidade, a pessoa com deficiência. Tu já teve algum aluno com deficiência que tu conseguiu assim aprender com ele e ele contigo? Ah, com certeza. Tive vários alunos já com deficiência. Cita assim uma experiência bacana. Eu tive um aluno chamado Felipe. Ele era deficiente auditivo, ele ouvia muito pouco e ele era deficiente também visual. Ele tinha tido uma complicação durante o parto e havia ficado daquela maneira, né? Com aquela deficiência. E a gente conseguiu fazer com que ele se musicalizasse. E ele começou a cantar por causa da dificuldade da audição. Ele tinha dificuldade de fala. E a gente conseguiu trabalhar isso de uma maneira linda. E ele começou a tocar teclado e também a cantar. Então a gente conseguiu desenvolver para que ele fizesse isso muito bem. E isso ainda hoje me emociona, me pega, sabe? E vários outros alunos que a gente teve também, né, na mesma área. Vamos para um bate-bola tirando pedacinhos de música, né? Vamos citar Barão Vermelho para o Dia Nascer Feliz. O Meu Prazer é Risco de Vida. O que seria risco de vida hoje para o Kleber? Risco de vida? Eu acho que seria... Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, porque vem muita coisa na cabeça. Eu acho que seria hoje você abrir mão dos seus sonhos para vender-se a algo que não satisfizesse o seu coração. Eu acho que isso é mais... Você escutar música secular, por exemplo, é um risco de vida para a vida espiritual? Sim. E não. Vamos lá. Porque é o seguinte, vamos lá, bem rapidinho. A ideia de música sacra e música profana, ela veio principalmente no sul da França, quando a Igreja Católica começou a enfrentar dificuldades por causa da música nos bares franceses. Século XVII. Século XVII. Então, quando a gente começa a ver isso, a Igreja Católica começa a fazer um movimento, onde ela também traz a música para dentro da igreja. Porque ela começa a rivalizar, porque os homens estão saindo da igreja para ir para os bares e não estão voltando. Isso interfere diretamente na questão da arrecadação e etc. E aí o que eles fazem? Eles criam um movimento onde trazem a música para dentro da igreja e começam a diferenciar isso. Aqui na igreja a música é sacra. E lá fora a música é profana. Sendo que naquele momento não se tinha uma linguagem falada na música, era basicamente ritmo e harmonia e melodia, sem letra. E aí quando a gente começa a ver isso caminhar para a época da Reforma Protestante, a gente também começa a ver essa divisão. Nós evangélicos trouxemos essa divisão. Né? De música, aqui dentro você escutar música gospel, a música gospel ela é santa, ela reivindica a autoridade cristã. E se você escutar música secular, não, entendeu? Então assim, hoje o que eu invoco dentro desse sentido? Faça o que Paulo diz. Paulo diz o seguinte: se te escandaliza, se escandalizar outra pessoa, não faça. Se você é maduro o suficiente para conviver com isso, faça de maneira moderada. Eu lembro, eu era um cara assim que eu sempre fui muito espontâneo. E assim como tu és teólogo, né? Sim. Também sou. E dentro dessa passagem, um dia eu cheguei e disse assim: e aí, senhor bebe cerveja? Porque eu não tinha o que fazer. Ele disse assim: eu não bebo para não escandalizar os fracos. Uhum. Né? É nisso que tu tá... porque assim, apesar de assim, eu sempre fui um cara que nunca bebi. E eu não vejo hoje um impeditivo. Porém, há um contexto social, sim. Né? Que as pessoas, eu vou me apegar a isso e tal, para fazer ou para não fazer. Então, a questão da música é a mesma coisa. Por exemplo, eu não tenho condição de escutar somente música sacra, música evangélica, música cristã. Eu tenho que escutar outras músicas, porque o meu trabalho, o meu ofício, ele me leva a fazer isso para que eu satisfaça
o meu cliente, o meu aluno, né? Aquele cara que está ali necessitando de uma orientação técnica. Então eu não tenho como fazer isso, mas eu tenho uma vida regular de devocional, onde eu tenho as práticas da música cristã como uma base principal. Eu já toquei em restaurantes, inclusive, que eu só toco música gospel. Eu hoje, se alguém me chama para tocar, você quer tocar no meu restaurante? Vai lá, vamos lá para você tocar no meu restaurante. Eu não toco música secular, eu somente toco música gospel. Por uma questão de devoção. E tá tudo bem. E vamos para a próxima pergunta, né? Tudo baseado no rock e nos anos 80, né? Alvorada Voraz, Uma das minhas preferidas. né? Eles pensam que sabem de tudo, o que eu não sei. O que todo mundo pensa que sabe de música, sabe de política e na verdade não sabe quase nada. Exatamente. Principalmente música. Eu não gosto muito de politizar, não vou muito para esse viés. Mas na música existe um mito muito forte. Eu não tenho dom, então eu não vou aprender. Música, ela não é dom. Música, ela é treinamento. Assim como você treina o seu corpo para ficar atlético, para os músculos, desculpa, se fortalecerem, você também treina a sua mente para a assimilação musical. De modo que você, somente através do treino e da repetitividade, é que você consegue alcançar os caminhos, né, e as performances que são satisfatórias para um bom músico. Kleber, essa é uma pergunta. Existe um grande nome, né, feminino do mundo gospel que fala que para ela se tornar esse grande nome que ela foi, ela teve que partindo do pressuposto que tu tá dizendo, ela foi para os Estados Unidos, né, fazer aula de canto e ela se torna essa grande referência a partir desse aprendizado que ela teve nos Estados Unidos. Sim. É o seguinte, as pessoas atrelam muito, como eu já falei, ao dom. Mas se você não tiver... O dom é aquilo que Deus dá para todo mundo. Deus te deu alguns dons que você consegue desenvolver. Você é um ótimo comunicador. Eu sou já um músico. Outra pessoa tem dons característicos de suas profissões e às vezes atuam nelas. O que acontece é que se eu entendo que o meu dom é aquele, recebido por Deus, agora vou falar de charisma, eu não vou falar de milagre, não foi algo milagroso que Deus te deu, mas é algo que é inerente, né? Até por causa da própria musicalização da pessoa. E ela não fizer nada para lapidá-lo. Isso que era a minha pergunta. Pois é. Se ela não fizer nada para lapidá-lo, ela vai ser uma pessoa talentosa, mas ela não vai conseguir desenvolver se ela não tiver técnicas que a façam com que ela consiga. E essas técnicas só são aplicadas através do estudo. A minha última pergunta no patrocínio do Super Studio 7, o melhor do Maranhão. Meu abração para meu amigo Anderson, que está aqui nos bastidores, comandando todo o sistema palmeirense. E meu amigo filmmaker, Tony Pires, o grande. Tony, o grande. O grande. Não é o Stark, não, é o Pires. É o Pires. Estão aqui com a gente. Grande palmeirense. E vamos lá. A música, ela faz parte da nossa vida. Sim. Não dá para imaginar uma vida sem música. Seja como for. Eu faço muito isso porque se o Paulo não fosse músico, o que o Paulo seria no oferecimento de Max Internet e Imprima Fácil? Céu Dental, um abraço para meu amigo Paulo de Tarso. O que tu seria, cara? O que o Kleber seria? Vamos lá. Eu acho que eu seria um ótimo
vendedor. Sempre fui bom vendedor. Seria um ótimo vendedor, mas seria um homem triste. A música alegra a minha vida. A alegria vem da música. Vem da música. Eu vejo muito, eu me lembro muito de quando a palavra de Deus diz que Saul era atormentado por espíritos ruins, malignos. E a música de Davi... E Davi, ao tocar, ele trazia a libertação, ele trazia a alegria, ele trazia a presença de Deus. E eu sempre digo que a oração, ela te leva a Deus, ela abre um caminho para Deus. A palavra de Deus traz Deus até você no sentido de que você compreende quem Deus é, mas o louvor, ele traz a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ele vem até você. E ele te traz uma alegria que é diferente de uma felicidade momentânea. É um estado de espírito, de fato. Né? Então você passa a ter essa alegria, a companhia de Deus através do abrir da tua boca, através do movimentar dos teus dedos. Então a música, ela traz a felicidade, ela traz a alegria, ela traz a presença de Deus. E agora eu queria para te deixar os agradecimentos em nome de Querolícias, né? De Estação das Flores e Prima Fácil. Queria para te deixar os teus agradecimentos, a tua impressão e falar alguma coisa pro público, né? Que embora tu caminhe no meio da música, falar um pouquinho assim de quem quer seguir esse sonho de se tornar um professor ou mesmo um músico. Certo. Pode olhar para a tua câmera lá. Vou começar pela carreira de músico, de professor de música. Não é fácil. É um sonho que eu sempre tive. E eu vou revelar mais um sonho aqui que eu tenho. Posso? Pode, claro. Meu sonho é que eu pudesse estender isso para as pessoas sem necessidade de uma remuneração. É que eu tivesse ali uma base para que eu pudesse também levar música para crianças carentes, para pessoas que vivem em alto grau, às vezes, de situação de vulnerabilidade. E a gente sabe que a música ela é um agente primordial de mudança de vida, de mudança de todo, não só de um ambiente, mas de uma transformação social na vida de uma criança. A música tem salvo muitas pessoas de situações horríveis nas quais a sociedade atual as leva, as induzem. E eu vejo que há uma necessidade de que a gente possa trazer esse ambiente musical transformador para a vida de crianças, de adolescentes que estão por aí, vítimas de situações das quais a sociedade, infelizmente, como produto do meio, as leva a ser. Eu queria te agradecer e dizer que o nosso programa ele estará disponível no YouTube, Acessibilidade Meu Mundo, né? No oferecimento de Estação das Flores. Terminamos mais uma Acessibilidade Meu Mundo e te agradeço por estar aqui conosco e ter compartilhado um pouquinho do teu conhecimento. Obrigado, Muito obrigado. Kleber. Eu que agradeço a você, agradeço a Adriana Nogueira, que é a nossa amiga que nos trouxe, né, até esse encontro, esse momento. Queria deixar para vocês nosso contato, na Escola de Música SL 150, ela fica ali na rua 33 do Quatrac. É só você entrar em contato conosco através do número 9882171717. É um número muito fácil, dá para gravar. 82171717. Você pode nos procurar ali, você vai ser muito bem atendido. Ali a gente tem um tratamento diferenciado e toda uma pedagogia voltada para um melhor ensino individualizado da música para cada pessoa, criança, adolescente. Eu sempre digo que nós temos ali alunos de 2 até 202. Então, quem quiser aprender música pode chegar lá com a gente. E encerramos mais uma Acessibilidade Meu Mundo no oferecimento de Leila de Deus. Muito obrigado.